Ei pessoal, bem-vindos à quarta temporada do Resgatando Juiz de Fora. Tava com saudade de vocês, a gente deu uma pausa, ficou um tempinho fora e a gente está voltando aqui no campo do Granbury, aqui em Juiz de Fora, para contar para vocês a história do futebol na nossa cidade. Mas por que eu estou exatamente aqui no campo do Granbury? Bom, isso vocês vão saber já já, porque essa história vai surpreender vocês e vão deixar vocês cheios de orgulho. Pessoal, a gente está aqui então para começar com o Ricardo Wagner. Ele é cronista esportivo e é presidente da Liga de Futebol daqui de Juiz de Fora. E eu já começo, Ricardo, tudo bem? Tudo bem. A gente já começa perguntando para você, por que a gente está, primeira coisa, por que a gente está exatamente aqui nesse campo, aqui no campo do Granbury? E você pode contar um pouquinho para a gente também sobre a história, do início da história do futebol aqui em Juiz de Fora? Pois é, claro, é um prazer, né, a gente falar, estar num local tão bacana, tão emblemático para o nosso futebol, não só em Juiz de Fora, mas também para o nosso futebol do Brasil, porque aí entra inclusive uma polêmica histórica sobre o nosso futebol. Temos a questão legal do futebol, que é os registros oficiais com o Charles Miller, mas muito antes disso nós temos registros aqui na cidade. Nós já tínhamos bola rolando aqui em Juiz de Fora, no Instituto Granbury, na iniciativa do professor Lander. Então é uma coisa muito bacana. Temos também alguns registros de que a própria Academia de Comércio, com os padres, já tinham também algumas partidas de futebol, mas no Brasil é aquela história, não é quem registra que é dono, né? Então ficou essa história do Charles Miller. Mas é uma história muito bonita que registra, sim, esse início do futebol em Juiz de Fora. Juiz de Fora, ela é pioneira em várias questões, em vários momentos da história do nosso Brasil, e com o futebol também nós temos essa identidade muito bacana. A gente está aqui com a professora Andréa Lopes, ela é reitora do Instituto Metodista Granbury e vai falar para a gente sobre essa história da primeira partida de futebol ter acontecido aqui. Professora, pode falar para a gente um pouquinho a respeito disso? Desde os primórdios da fundação do Instituto Metodista Granbury, em Juiz de Fora, sempre houve essa preocupação com o corpo são, com a mente sã, com a espiritualidade. Então, por isso, o primeiro reitor, né, o Lander, ele trouxe era da Inglaterra, trouxe para Juiz de Fora, no campo do Granbury, o futebol, que não era conhecido pelos alunos, nem conhecido aqui no Brasil. Então, em 1893, ele marca o primeiro treino, a primeira partida de futebol no campo do Instituto Metodista Granbury. E tem toda a documentação, fotos da ata, fotos do relatório do reitor, referendando, né, o dia em que essa partida aconteceu. Dali para frente, o futebol passou a arrebatar os corações juiz-foranos. Eu perguntei ao Ricardo se a gente tem documentos bem do início sobre as partidas e os clubes daqui da nossa cidade. O bacana é nós termos, né, história para contar. E estes registros documentais, eles são muito importantes. Temos livros de ata, que eram todos, né, manuscritos, caneta de pena na época ainda, molhava a caneta para poder escrever, que retrata todas as reuniões, a fundação da entidade, os conselhos divisionais, que eram as reuniões que reuniam os clubes para eles votarem e definirem como seriam os campeonatos. E temos alguns registros, inclusive a história de Juiz de Fora mostra isso. O Geraldo Guerin foi uma pessoa que gostava muito do nosso futebol, ele era um apaixonado pelo futebol e pela estatística. E ele fazia cuidadosamente quadros na cartolina, também pintado com as cores da liga, com as cores do clube, retratando jogos, renda, público, artilheiros, classificação. E nós temos alguns desses registros ao longo dos anos. Como temos também o quadro de filiados à Liga de Futebol, os primeiros jogos aqui em nossa cidade, né, do Tupi com o Tupinambás, depois com o Tupi e o Sport, e até os tradicionais campeonatos regionais que a Liga realizava.
com equipes de Cataguases, Leopoldina, Muriaé, São João del Rei, chegávamos até Conselheiro Lafayette, Bicas, Rio Novo, enfim, Barbacena. Tivemos equipes de Barbacena como o Olympique, campeã aqui em Juiz de Fora. O Social Olímpico e Ferroviário de Santos Dumont, também campeão de nossa cidade. Então, assim, um material amplo, como também as fichas de atletas. Antes, os atletas tinham que ir à Liga de Futebol fazer um exame médico. Tinha um médico dentro da entidade que os recebia e dava lá o ok. A ficha com o retrato, com as diversas transferências, né? Começou no time A, foi para o time B, passou pelo outro. Toda a história esportiva dos atletas. Então, por exemplo, o João Pires, que foi presidente do Tupi, o Aloysio Tavares, que jogou no Sport Clube Juiz de Fora, dentista, também jogou no Flamengo. E a partir desses registros, com o futebol crescendo, né, e em todo o mundo, em especial no Brasil, que virou o país do futebol, nós passamos a ter o futebol organizado, que é o futebol gerenciado pelas entidades. No caso, tivemos na época, né, a Confederação Brasileira, e aqui em Minas Gerais, a Associação Mineira de Esportes, a Subliga Mineira de Desportos Terrestres. Nós tínhamos muito uma condição ainda de que as ligas ou as entidades esportivas, elas eram de desportos, não só de futebol, porque elas também aglutinavam outras modalidades esportivas. Só mais à frente é que elas foram ficando somente com o futebol e foram criando, né, outras entidades das outras modalidades esportivas. Tanto que a CBD, né, a Confederação de Desportos, foi muito famosa até virar a então conhecida CBF. E nós tivemos, né, os nossos momentos com a fundação da Liga de Futebol em 1918. E o que precede essa fundação são os 3 grandes clubes de nossa cidade. A fundação do Tupinambás em 1911, a fundação do Tupi Futebol Clube em 1912, a do Sport em 1916, e esses 3 clubes, junto a um já extinto Esporte Clube Renato Dias, em 22 de fevereiro de 1918, fundaram a Liga de Futebol de Juiz de Fora. Aí nós começamos a ter as primeiras competições oficiais, começamos a ter os primeiros contatos com Belo Horizonte, que também já tínhamos iniciativas esportivas por lá, e foram também sendo criados os tradicionais clubes amadores. Tínhamos muitos clubes de fábricas, né? Nós tínhamos a Industrial Mineira, que era uma fábrica têxtil aqui na cidade, na nossa grande época da Manchester Mineira, e tínhamos o time da Industrial Mineira, tínhamos Volante Futebol Clube, e aí foram os clubes de bairro, como nós temos o Esporte Clube Benfica, o Esporte Clube Borboleta, com a própria colonização alemã na Cidade Alta, no bairro Borboleta, e aí de norte a sul, de leste a oeste da cidade, outros tantos clubes e equipes foram criadas até os dias de hoje. O futebol juiz-forano finca as suas raízes. Surgem as rivalidades bastante acirradas, inclusive porque as pessoas passaram a ter os seus times de coração. No segundo episódio de Resgatando Juiz de Fora, a gente vai continuar contando a história do futebol aqui na nossa cidade. Dessa vez, a gente vai falar sobre os clubes que surgiram, qual é a história deles, qual é a importância deles aqui para a nossa cidade, alguns deles com uma memória afetiva muito grande para a população. Ei pessoal, tudo bem? Dessa vez eu não vou falar muito no início do episódio não. A gente vai falar dessa vez sobre os clubes de futebol daqui de Juiz de Fora. Vocês vão saber como era a rivalidade entre eles. E dentre todos esses clubes, 3 em especial despertavam uma rivalidade acirrada muito grande entre todo mundo, a ponto de, às vezes, o torcedor de algum time deixar de sair, às vezes, uma semana de casa porque perdeu o jogo no fim de semana, né? Mas eu não vou falar muito, não. Vou deixar a história contar para vocês como que é isso. Vocês estão convidados a me acompanhar mais uma vez
no segundo episódio de Resgatando Juiz de Fora sobre o futebol da nossa cidade. O Tupinambás foi o primeiro clube de futebol de Juiz de Fora, uma memória preservada nos corações de muitos torcedores. Esta história do Tupinambás é uma história também muito marcante, porque foi com o Tupinambás que tudo começou. Nós tivemos associação com estatuto, com diretoria, com ata, como exigia a legislação já naqueles idos tempos, não é? De 1911, quando surgiu o Tupinambás. Aliás, está completando 112 anos de fundação. Tupinambás é de 15 de agosto de 1911. Aí, como eu disse já em histórias anteriores, em 12 foi fundado o Tupi. Até mesmo por dissidentes do Tupinambás fundaram o Tupi. Em 1916 veio o esporte e em 18 eles se juntaram a uma equipe já extinta, um clube extinto, que é o Esporte Clube Renato Dias, e fundaram a Liga de Futebol de Juiz de Fora. E o Tupinambás, não é muito se fala sobre essa história, o porquê o Baeta, porquê o vermelho. Alguns atribuem a indígenas, a um pano baeta vermelho também daquela época, e essa cor é muito marcante. E tivemos também grandes ídolos do Tupinambás, uma história muito marcante com o Tupi, que foi o clássico Tutu, que inclusive este clássico Tutu, ele entrou no primeiro teste da loteria esportiva em 1970. E o Tupi ganhou esse jogo do Tupinambás por 2-1, foi a primeira coluna 2 entre times brasileiros na loteria esportiva. Naquela época selecionaram Fla-Flu, clássicos de São Paulo, do Rio Grande do Sul e 3 jogos de fora. E o primeiro clássico, o primeiro jogo que deu coluna 2 foi o nosso Tupinambás e Tupi com o Tupi na coluna 2. A história minha do Tupinambás, isso aqui onde nós estamos é, para mim, até como fosse o quintal da minha casa. Olha, você acredita que isso começou há quase um século atrás? Em 1917, o meu avô desviou o Tupinambás na inauguração, como o primeiro campeonato de Juiz de Fora, que o Esporte ganhou do Tupinambás 3-2, está lá o Maçom, ponta direita do Tupinambás. Nos anos 40 e poucos, meu pai aqui estava jogando o Tupinambás. Final dos anos 50, Pedro Zamperlin, lateral do Tupinambás. Eu vim para cá no final dos anos 60, fomos campeões em 1970. Então é uma história de amor, de carinho, de segunda pele que é o Tupinambás. O Tupinambás da minha família, o Tupinambás da minha casa, é o espaço do Baeta, meu amigo. Então a gente vivenciou e viveu, e eu vivo até hoje essa camisa que aqui está. Entendeu? Eu não jogo mais bola, já passei de 70 anos, mas meu coração, as minhas lembranças, algo que eu fiz aqui dentro, que eu passei aqui dentro, jamais será esquecido. A gente não esquece daquilo, a gente não esquece dos amores da vida da gente. A gente vai dividindo os amores, as pessoas queridas, aqueles que se foram, aqueles que aqui estão, relembrar e falar sobre o Baeta, falar sobre o Tupinambás. O meu pai saía do trabalho, vinha ver treino do Tupinambás. Você vê como é que funcionava a coisa. Eu digo que mudou hoje, a coisa é muito profissional, a gente compreende isso. A gente pensa que as coisas mudam realmente, né? Como diz o Bruno Henrique, o patamar é outro, todo mundo precisa sobreviver. Mas a paixão, o amor, esse não tem preço. E para mim essa camisa aqui, meu querido, eu vou dizer uma coisa para você. Enquanto você vê uma bola correndo, esse Baeta não morre. Na verdade, nós começamos no Flamenguinho do Futrica, na Avenida Sureiro. E o nosso time foi criando assim uma potência e o Esporte Clube de Juiz de Fora acabou levando a nossa molecada para lá para ser campeão de Juiz de Fora juvenil. E nós transferimos todos para o Tupinambás em 1966, onde eu já fazia parte do Infanto Juvenil Tupinambás. No ano de 1967, eu fui o destaque como revelação do ano de 1967, porque naquele ano eu joguei nas 3 equipes do Tupinambás, no juvenil, no aspirante e no profissional. Eu, com 16 anos, estreiei jogando futebol profissional pelo Tupinambás Futebol Clube. Em 67, 68 e 69, eu fui tricampeão juvenil pelo Tupinambás. E minha trajetória continuou, passando a ser diretor, certo? Jogando no veterano.
e chegando também a jogar o profissional do Tupinambás há algum período. Antigamente, a gente era muito rival. E o Tupi teve uma época que foi jogar no Mineirão e ganhou de todos os clubes de Belo Horizonte. E veio jogar contra o Tupinambás. E o Tupi tinha um bode preto que benzia os 2 gols. Meu pai arrumou um bode branco e arranjou uma pessoa. Onde o Tupi benzia um gol, ele benzia o gol do Tupinambás também. E foi jogar uma partida decisiva no campo do Tupinambás, uma decisão de campeonato. E o Tupinambás ganhou de 2-0 do Tupi logo depois que ele veio do Mineirão. O Baeta ganhou de 2-0 no campo do Baeta. E tem uma história seguinte, a gente tinha um bar chamado Dia e Noite, que sempre que tinha um jogo de rivalidade, tinha uma charge no outro dia na entrada do bar. E eu me lembro dessa charge, que o Tupi entrou em campo com bode em pirueta. Por fora era preto e branco, mas por dentro era Baeta. Tarde esportiva no estádio Salles de Oliveira. O encontro entre as esquadras do Tupi e o Botafogo Futebol Clube. O Tupi é o nosso segundo clube mais antigo da cidade. Foi fundado em 26 de maio de 1912. Esse ano completou 111 anos, de uma rica história também, de muita tradição. É o maior campeão dos títulos do nosso, a gente falava que era o campeonato citadino, né? O campeonato da cidade de Juiz de Fora. Então os primeiros 50 títulos foram vencidos, em sua maioria, pelo Tupi. E até hoje, né, na contabilização da Liga de Futebol, daquelas competições amadoras e profissionais, o Tupi é o nosso maior ganhador de títulos da cidade. E isso fez com que o Tupi também tivesse essa proximidade maior das comunidades e passou a ser o time de mais apelo, porque foi o time que mais tempo permaneceu nesses últimos anos disputando as competições da Federação Mineira de Futebol. O Tupi, em 1933, ele foi vice-campeão mineiro, disputando com o Vila Nova. E o seu título maior é o de campeão brasileiro, conquistado diante do Santa Cruz, lá no Recife. Uma memória, né, muito gostosa pra gente, em que calou o Arrudão com mais de 60 mil pessoas. Se for para falar de xodó da torcida, o nome é AD. O artilheiro Ademilson jogou no Carijó até os 45 anos e fez bonito dando título ao Tupi. Então aquilo foi de uma felicidade enorme, porque a gente foi com o Arruda lá, a torcida do Santa Cruz é um absurdo, né? Se eu não me engano, acho que era 70 mil, 60 mil pessoas no estádio. A torcida do Tupi lá, assim, estava num cantinho lá, mas assim, cara, foi uma felicidade enorme. E eu não posso deixar de citar o fantasma do Mineirão. Na década de 70, o Tupi estava com um time imbatível, né? Um time muito bom, em que foi fazer jogos contra equipes de Belo Horizonte. Quando o Cruzeiro, o Atlético, não, então ganhando o Atlético, ganhando o América, então teve uma participação bacana e os jogadores daquela época ficaram conhecidos como fantasma do Mineirão. Ricardo, a gente está no memorial aqui do Esporte Clube, né? Um clube que tem muita coisa para contar para o Juiz Forano, tem uma bela história. O que a gente pode falar a respeito disso, das lembranças que a gente tem aqui? Olha, o esporte tem uma história muito bonita. Completando este ano, vai chegar aos 107 anos de fundação. É o nosso terceiro clube mais antigo da cidade, fundado em 1916, no 24 de setembro. E o esporte sempre teve a possibilidade de ter bons equipamentos, né, boa estrutura. E como hoje, né, o esporte, como clube, tem uma piscina, né, extraordinária, a primeira piscina da América Latina, a primeira piscina suspensa. E a arquibancada do esporte é uma marca de nossa cidade. E por ser bem localizado, bem central o Esporte Clube Juiz de Fora, a maioria das competições eram realizadas aqui. Os principais campeonatos, as aberturas de competições. E depois, até mais à frente, o esporte também sediou muitos jogos do próprio Tupi no Campeonato Mineiro. Quando o Salles Oliveira não dava conta, nós temos inclusive um Tupi Atlético aqui com mais de 11 mil pessoas, 12 mil pessoas presentes aqui nas arquibancadas. Aquele jogo folclórico do aniversário da cidade, em que
as arquibancadas estavam lotadas, todo o entorno da que a gente fala que era geral do alambrado, e tínhamos 2 torres de iluminação na parte para a Avenida Brasil, e tinham pessoas em toda a torre de iluminação, agarrada nos ferros, até nos refletores nós tínhamos gente, e temos inclusive foto que mostra isso. A infraestrutura do Esporte Clube Juiz de Fora chama a atenção. Ginásio, campo são imponentes. E o futebol? O futebol do Verdão. Esse também fez história. Tudo preservado no memorial. A história da cidade, de grandes líderes, personalidades, você vê que passaram como atletas aqui no Esporte Clube Juiz de Fora, os ex-presidentes, General Figueiredo, Itamar Franco, e quantos profissionais liberais, quantas pessoas da comunidade interagiram e passaram por aqui. Então essa história do esporte, ela é muito importante para o nosso cenário esportivo da nossa cidade. E Luiz Fernando Veríssimo define bem todo esse amor. Só o futebol permite que você sinta aos 60 anos exatamente o que sentia aos 6. Todas as outras paixões infantis ou ficam sérias ou desaparecem. Mas não há uma maneira adulta de ser apaixonado por futebol. Adulto seria largar a paixão e deixar para trás essas criancices. A devoção a um clube e as suas cores como se fosse a nossa outra nação. O desconsolo ou a fúria assassina quando o time perde. A exultação guerreira com a vitória. Você pode racionalizar a paixão, fazer teses sobre a bola, observações sociológicas sobre a massa ou poesia sobre o passe. Mas é sempre fingimento, é só camuflagem. Dentro do mais teórico e distante analista e do mais engravatado cartola aproveitador, existe um guri pulando na arquibancada. Bonito, né? Quem é que não conhece o Bar do Futrica aqui na nossa cidade? E aí você deve estar se perguntando, o que esse local tem a ver com a história do futebol da nossa cidade? E eu te respondo, tudo. A gente veio aqui ouvir histórias para o nosso 3º episódio de Resgatando o Juiz de Fora sobre o futebol da nossa cidade. E eu te convido a acompanhar a gente. A primeira história é o Sidney que nos conta e é sobre um encontro, uma foto antiga e o nascimento de um livro. É parte da história dos times de futebol amador e profissional de Juiz de Fora. Um rapaz começou a passar aqui na porta do bar, olhando para dentro do balcão. Eu estava trabalhando no balcão, tal, atarefado, ele chegou, entrou, sentou no banco ali, e de repente ele colocou esta foto em cima do balcão. Aí eu olhei a foto assim, falei, essa foto eu estou jogando nela quando eu era garoto. Aí eu falei, pois bem, esse amigo meu, que é o Betinho, que mandou eu vir aqui no bar, que eu quero fazer um livro sobre o futebol de Juiz de Fora. Eu sou de Santos Dumont, então ele pediu para que eu ajudasse a fazer o livro. E com o Albert, eu fui até os clubes da cidade, clubes amadores, a liga de futebol, e começamos a pesquisar tudo sobre o futebol de Juiz de Fora. E o Albert foi fazendo o livro com calma, e foi fazendo e acabou o livro sendo lançado aqui dentro do Bar do Futrica. E na época, ele fez 1000 tiragens desse livro, 1000. E foi todos vendidos e hoje não tem mais esse livro para vender. A publicação traz equipes que poucos conhecem. Na Liga de Futebol de Juiz de Fora, a gente consegue resgatar mais ainda. Ricardo, a gente fala do Baeta, fala do Tupi, né, do Galo, fala do esporte também, que realmente são histórias fortes, grandes da cidade de Juiz de Fora no futebol. Mas a gente tem outros times também de relevância também que tem a sua história também aqui na cidade, né? Fala um pouquinho deles pra gente. Sem dúvida, a gente fala muito no Tupi, no Tupinambás, no esporte, porque foram os clubes fundadores da Liga de Futebol de Juiz de Fora há 105 anos atrás, né, nesse período. Mas os demais clubes, associações esportivas, contribuíram e fizeram muito pela cidade e pelo fortalecimento da Liga. Nós temos grandes instituições que prestam um serviço inestimável para a nossa comunidade, para a nossa cidade ao longo dos anos.
o Esporte Clube Benfica na Zona Norte, a BCR, que teve muito envolvimento da FEA, né, dos trabalhadores da indústria bélica. Nós temos o Esporte Clube São Carlos, na região do bairro de Lourdes, JK, o Guaporé e o Nova União, na região do bairro São Pedro, o Esporte Clube Borboleta também, não é muito tradicional pela própria colônia alemã. Temos o Bom Sucesso na região do bairro Industrial e podemos seguir, como nós tivemos, hoje já extintos, mas times que disputavam e ganhavam muitos campeonatos, como o Volante Futebol Clube e o Industrial Mineira, pela própria fábrica de tecidos, a Industrial Mineira, que tinha um time fortíssimo, também participava das nossas competições. E nós tivemos, né, os torneios regionais como grande potencial, com estádios lotados, com aquela boa rivalidade. Os times não só de Juiz de Fora, mas vizinhos, Santos Dumont, o Social, o Mineiro, o Paulistano de Muriaé, equipes de Caratinga participavam com a gente. Olha como é que a liga ia longe, né? Até times mais próximos da região de Belo Horizonte, Conselheiro Lafayette, participavam, o Biquense, o Operário de São João Nepomuceno. Então, se a gente for colher aqui o Pombense de Rio Pombo, o Mário Buchardet, que já não existe mais, o Portuense de Astolfo Dutra, equipes de Guarani. Então, esse campeonato, ele tinha um nível muito alto e muitos dos jogadores que participavam dessa competição saíram para grandes clubes do Brasil. Elegante cidade de Juiz de Fora, o Esporte Clube Borboleta, em disputa do campeonato da Liga Brasileira de Esporte, enfrentou, diante de numerosa assistência, o Universal Futebol Clube. O jogo esteve animadíssimo em todas as suas fases. A narração jornalística e comentários dos profissionais também preservou a memória dessas equipes, contada no dia a dia. Forma também de promover o esporte na cidade. A Liga de Futebol de Juiz de Fora teve, né, esse presente desde a sua fundação, dos seus princípios e na divulgação das competições, na massificação, de sempre ter em seus quadros colaboradores, seja na presidência, como diretores, como membros do quadro de arbitragem, grandes jornalistas e radialistas de nossa cidade. Então a gente pode citar, não é? O Ivan Costa, o Mário Helênio, o José Eduardo Araújo, o Mauro Lute. Tivemos também a participação do Bié e não podemos deixar de esquecer que a grande força do nosso futebol, ela teve a base dos diários associados na época com o Diário Mercantil que nós tínhamos aqui na cidade, depois com o Diário da Tarde, a promoção dos jornais, o envolvimento das rádios. As rádios todas transmitiam os jogos de Tupi, de Tupinambás, de esporte. E tivemos em um momento o Sérgio Mendes e o Geraldo Mendes, além também do Geraldo Magela, eles estavam ligados à TV Industrial, que foi uma marca sensacional, rádio e TV Industrial. E essas promoções, como nós temos aqui no aniversário da cidade, de trazer o Botafogo, de trazer a Seleção Brasileira e outras grandes promoções, elas eram iniciadas pelos grupos de imprensa da cidade e tinham o apoio técnico, de arbitragem, de venda de ingressos, todos com a Liga de Futebol. Os clubes da primeira divisão e o presidente da Liga de Desportos de Juiz de Fora, Dr. Olavo Costa, prestaram uma justa homenagem ao campeão invicto da cidade em 1949, o Volante Futebol Clube, entregando aos titulares do seu quadro as marchas simbólicas. Deu para ver que o futebol de Juiz de Fora passa por vários lugares, não é mesmo? Pois é, agora a gente vai fazer um passeio resgatando a memória do futebol da Academia de Comércio, desde o início do século passado até tempos recentes. Pessoal, a gente está aqui com o professor Juarez Venâncio e ele vai contar um pouquinho também para a gente a respeito da história do futebol em Juiz de Fora. No primeiro episódio, a gente gravou lá no Gramble e mostrou o iniciozinho mesmo do futebol em 1893. Mas o professor vai falar para a gente que tem um outro local em que foi pioneiro também no futebol, não é isso, professor? E outras histórias do início desse resgate de memória que a gente está trazendo aqui para vocês. Professor, tudo bem? Tudo bem. O que o senhor pode falar para a gente a respeito dessa história do futebol aqui em Juiz de Fora? O futebol em Juiz de Fora começou realmente no Gramble e a academia é também pioneira ao lado do Gramble, porque nós temos fotos de 1908
que provam a existência do futebol na academia. Inclusive tem uma solenidade muito bonita no pátio que mostra os atletas de casquete, que é um boné, e também não tinha chuteira, eles estão de botina, de gravata, e era uma espécie de calção que seria mais uma bermuda. Em 1910 a 1920, nós temos o Ordem e Progresso. O que é o Ordem e Progresso? O Ordem e Progresso era um time de alunos da academia que também podemos provar porque a camisa tem o O e o P, que é o Ordem e Progresso, e essa equipe de 1910 a 1920 é que vai dar origem a mundo dos atletas de Tupi, e Tupinambás e Esporte, e são fundadores desses clubes também. Depois nós chegamos a 1920, a 1930, que nós temos a realização de jogos na academia, no campão, e temos aí um jogo importante na época, que foi entre os mineiros e os fluminenses. Eu cheguei à academia em 60. Em 64, 65, nós ganhamos o primeiro título de futebol com a minha administração na academia. De 60 a 2000, eu fiquei na academia. E a academia teve bons times de futebol, teve grandes times de futebol de salão, mas o grande destaque aí nesse período é o João Márcio, que foi jogador do Tupi. Do Tupi ele foi ao Fluminense, o Fluminense para o América do México. Ele foi a grande revelação da academia nesse período. Você que acompanhou até o final esse terceiro episódio, que riqueza de documentação que a gente tem aqui sobre a história do futebol na nossa cidade, não é mesmo? Ei pessoal, tudo bem? Eu não sei como é que está o seu coração depois de 3 episódios, né? Você que gosta de Juiz de Fora, você que ama futebol, mas do 4º episódio é aqui, nesse lugar, onde tudo começa. Nesse palco aconteceram grandes clássicos, grandes jogos, despedidas emocionantes. Estamos no estádio Mário Helênio, aqui em Juiz de Fora. E eu te convido para assistir comigo o 4º episódio de Resgatando Juiz de Fora sobre a história do nosso futebol. E você sabe de onde vem o nome do estádio? Radialista Mário Helênio Gileri Santos foi um dos maiores incentivadores do esporte em Juiz de Fora. Apaixonado pelo futebol, era considerado uma verdadeira enciclopédia sobre esportes. Esteve à frente do programa No Giro da Bola na PRB3. A rádio mudou de nome, passou para Super B3 e depois Solar. Mas o Giro da Bola, sob o comando de Mário Helênio, permaneceu por 39 anos. Mário Helênio morreu aos 70 anos em 1995. Mário Helênio foi um ícone do nosso esporte. Nada mais justo que o nome do estádio seja Mário Helênio. Sempre torci para que fosse isso e acabou sendo. E eu tive o grande prazer de hoje, através da sua esposa, Dona Aparecida, colocar o acervo dele todo histórico dentro da minha casa. Então hoje eu tenho uma parte da minha biblioteca toda reservada para o Dr. Mário Helênio. Ele foi também muito importante nos esportes especializados de fora, que ele divulgava todos os esportes, xadrez, futebol de salão, basquete, voleibol. Nós já tivemos as ligas de Juiz de Fora, onde ele foi um dos responsáveis. E o próprio Olímpico, ele é um dos fundadores do Olímpico, Clube Juiz de Fora. Agora sim, voltemos à história do estádio, palco de tanto bom futebol. Ricardo Wagner, aqui é onde tudo acontece. A gente está no estádio Mário Helênio, a gente contou a história aí no decorrer já de 3 episódios. Nesse 4º episódio aí, quem aguentou, o coraçãozinho aguentou ficar com a gente até agora, vai ouvir agora um pouco a respeito da história daqui e dos jogos, dos clássicos, tudo que aconteceu aqui já, né?
que você pode falar pra gente? Primeiramente, a gente contar por que nós estamos aqui. Nós estamos aqui porque o futebol da cidade estava num bom momento na década de 80, principalmente o Tupi, com a administração do presidente Maurício Batista de Oliveira. O Tupi conseguia, né, um bom momento nas competições. Enchia o campo do Tupi, lotava o campo do Esporte Clube Juiz de Fora, e nesse determinado momento nós tínhamos times, mas não tínhamos campo. Então trouxemos para cá o Tarcísio Delgado, o prefeito da época, reuniu a imprensa, reuniu todos. E o melhor local foi aqui. Foi inaugurado com o jogo inicial entre o Sport e o Tupi. O Sport ganhou por 2-0 essa partida. O primeiro gol foi do Ronaldo, um ponta esquerda, numa bonita cobrança. Ele fez o primeiro gol da história do estádio, porque nesse mesmo dia o Tupi estava disputando uma competição oficial, que era um campeonato brasileiro, tinha os módulos amarelo, branco, verde, azul. E o Tupi estava jogando fora daqui, então entrou com uma equipe mista e o Sport ganhou essa partida pelo placar de 2-0. E temos o fato, né, mais emblemático, em 2 de dezembro de 89, a despedida do Zico no famoso Fla-Flu de 5-0, em que o Zico festejou, não é, aqui na cidade. Inclusive, nessa goleada de 5-0, um dos gols de falta do Zico, e o Ricardo Pinto, goleiro do Fluminense, disse que foi um prazer tomar um gol do Zico, né, o que criou uma polêmica com o torcedor tricolor. Vamos deixar o próprio Zico contar sobre a sua despedida. É um jogo inesquecível, né? Você saber que era o último e estava encerrando ali minha carreira, tantos anos pelo Flamengo, em Juiz de Fora. Emoção a toda a prova, né? Pude levar lá minha mãe, meus filhos, né? De poder estar ali do meu lado naquele momento. E o jogo, como é um Fla-Flu, né, a gente nunca poderia esperar um resultado daquele, né? Aí eu recebo uma bola e o Donizete veio, eu dei uma caneta nele, quando eu fui pegar do outro lado ele fez a falta. O toque mágico pensado e muito criativo do Zico. Abrir as canetas a meio metro do Zico só pode dar nisso. Incrível, uma coisa que eu lembro foi o silêncio no estádio, né? De repente fez um silêncio grande e eu acho que o pessoal já estava prevendo que aquele ali seria o último gol meu de falta com a camisa do Flamengo. Tem o Zinho também perto da bola, o Zico gosta um pouquinho mais para um lado ou para outro, hein? Aí o Renato já voltou dando trabalho, vai catimbando na barreira do Fluminense. E partiu o Zico para a bola, colocou! Vira de capitão para o Júnior. Está se despedindo do Zico. Tá aí o Zico. Vai, Galinho! Então ali estava encerrada a minha história como jogador profissional do Flamengo. Tenho a bola do jogo até lá em casa, até hoje, porque assim que eu saí, o juiz, que era o Viug, o Aloysio Viug, me deu a bola do jogo, tá lá comigo lá em casa, na minha sala de troféus. Foi um dia inesquecível, e a cidade de Juiz de Fora também, que depois me homenageou e eu fui lá de serrar a placa, colocando o nome do vestiário de Arthur Antunes Coimbra. E qual foi o time que mais atuou no estádio jornalista Mário Helênio? Qual? Isso aí, o Tupi. O Tupi foi o maior utilizador do estádio nesses últimos anos, desde 88, nas várias competições que disputou, tanto nas competições da Federação Mineira, quanto também nas competições da Confederação Brasileira de Futebol. E o Tupi, ele tem em 2011, que foi o ano do título, que ele teve, não é, o maior título da sua história, a conquista da Série D. O primeiro jogo contra o Santa Cruz foi aqui, mas a decisão da entrega de troféu foi lá no Arruda, no Recife. Mas a marca que a gente precisa de considerar é do Ademilson, que é o maior goleador da história do estádio municipal nesses anos. Ele tem 53 gols
43 marcados com a camisa do Tupi e 10 gols marcados com a camisa do Tupinambás. Nem passar pelo meu negócio era sempre estar fazendo um bom campeonato e ser campeão. Aí as coisas foram acontecendo, né? Fui fazendo os gols. Aí na época eu lembro quem me falou foi o Marco Aurélio. Na época ele trabalhava, acho que na Rádio Globo, junto com o Ricardo Wagner, inclusive. Aí ele falou assim: ó, você tá a 1 ou 2 gols aí de se tornar o maior artilheiro do estádio. Acho que quando ele falou que eu tava a 1 ou 2 gols, no jogo seguinte eu fiz 3. Aí foi, cara. Mas assim, muito gratificante, né? Eu sei que um dia aí, com certeza, vai chegar outros jogadores aí, vai passar, mas sempre quando me perguntavam sobre isso, né, de ser o maior artilheiro, eu falei assim: não, eu vou fazendo meus golzinhos para dificultar o máximo aí o próximo jogador que estiver perto. Então, graças a Deus aí eu consegui fazer aí os 53 gols, né? E espero aí permanecer aí sendo artilheiro aí por um bom tempo. E muitas outras histórias, não é? O estádio foi palco de outros tantos espetáculos, de shows, eventos musicais. Peraí, Ricardo. Desculpa interromper. Você falou que foi palco de outras histórias. Tem uma que a gente não pode deixar de contar. Aliás, o Ademilson vai contar pra gente. Foi um jogo, assim, foi um belo jogo, um jogo dramático, para te falar a verdade, né? A gente estava sendo desclassificado, né? Aí eu me lembro que o Silvão falou assim: eu vou pra frente. Eu falei: não, Silvão, não vem pra frente não, que você vai bagunçar aqui, você não sabe chutar pra gol não, isso é a gente dentro de campo. Ele: não, eu vou pra frente. Aí o Silvão foi numa bola, mas nisso a bola voltou, e eu falei com ele: volta. Ele voltou, recuperou a bola, lançou essa bola em mim, só que eu tentei disputar com o zagueiro, ela sobrou pro atacante Wesley, né? Ele dividiu com o zagueiro lá, a bola sobrou para mim de novo na cara do gol. E nisso, rapaz, antes dessas jogadas todas, tinha um jogador que se machucou, esse esquerdinha foi atender ele. Só que o cara, ele não, em vez de ir embora lá, ficar lá no banco, não, ele ficou ali no pé da trave. Só que eu não vi, normal. Então, no decorrer do lance ali, quando eu vi a bola sobrou ali, eu tirei do goleiro. Eu já tirei e já saí correndo pro abraço, né? Mas nisso, eu vi meus companheiros passando direto. Eu falei: ué, o que aconteceu? O juiz anulou? Não, eu olhei pra trás, foi onde eu vi o Henrique lá correndo atrás do esquerdinha. Pô, mas o que passa na cabeça do cara, né? Ele falou que, né, ele agiu por impulso. Eu já acho que não, né? Porque ele ficou muito tempo ali, eu acho que já não foi por impulso, ele já estava com essa maldade já. Mas mesmo com aquela confusão ali, graças a Deus não aconteceu o pior. Quer dizer, os nossos jogadores e outros torcedores que estavam ao redor ali, diretor, não conseguiu pegar ele, né? Porque senão acho que o Tupi ficaria manchado aí de uma maneira aí muito ruim, que a gente está sempre focando e falando que no futebol não pode existir violência, e realmente não foi. A Liga de Futebol de Juiz de Fora realizou muitos jogos finais das suas competições aqui no Estádio Municipal, como também a Copa Prefeitura de Futebol realizou muitos torneios por aqui, torneios intersecretarias, né, com a participação dos servidores da Prefeitura e da Câmara Municipal e muitas outras atrações e eventos. O futebol feminino é um capítulo recente e muito importante da história do esporte em nossa cidade. Aliás, para quem não sabe, o futebol feminino foi proibido no Brasil. O Decreto-Lei 3.199, de 14 de abril de 1941, e falava exatamente o seguinte, abre aspas: às mulheres não se permitirá a prática de desportos incompatíveis com as condições de sua natureza, devendo, para este efeito, o Conselho Nacional de Desportos baixar as necessárias instruções às entidades desportivas do país. Fecha aspas. O artigo foi criado na era Vargas e vigorou até 1983. O nosso futebol feminino em Juiz de Fora
como em tantas outras situações, Juiz de Fora também teve o seu pioneirismo no futebol feminino. Ainda não era reconhecido como futebol feminino, nós tínhamos aquela condição, né, das décadas anteriores, da proibição do futebol feminino no Brasil. E em Juiz de Fora já tínhamos iniciativas com o Femibol, ele chamava Femibol, não era futebol feminino. E em 95, eu quando ocupei a presidência da Liga de Futebol pela primeira vez, eu implantei de forma oficial os primeiros campeonatos oficiais de futebol feminino. Nós não tínhamos o futebol em nível estadual, a Federação Mineira não tinha competições, a CBF não tinha competições. E aí nós conseguimos, durante alguns anos, na categoria adulta, ter as competições de futebol feminino. E na sequência, até com a participação muito grande do Sidney Vieira, do Neio Lúcio, do Danilo Batista, do Esporte Clube Benfica, muitas outras equipes surgiram. Então nós tivemos, inclusive, o Tupi com a equipe, o Tupinambás, o Sport, o Chacal, como eu disse, o Cerâmica, o Fluminense e outras tantas equipes. E agora, já mais recente, também surgiram outras iniciativas, como nós temos o Ajax, né, que é uma equipe também aqui da nossa cidade, que participa de competições, futecats, enfim. Como houve a explosão nos últimos anos, muitas jovens, por exemplo, meninas na faixa de 11, 12, 13, 14 anos, 15 anos, quiseram participar. Mas não tinha número suficiente para você fazer equipes dessa categoria, arrumar 3, 4 times para jogarem entre si. Então o que a Liga de Futebol fez nas suas competições? Ela permite já há alguns anos, nos seus campeonatos masculinos, a participação das meninas, para que haja essa inclusão, para que elas tenham a participação. E somente este ano agora é que a Confederação Brasileira de Futebol publicou uma RDI, que é uma resolução de diretoria, permitindo que haja a partir de agora de forma oficial equipes mistas e competições mistas com meninas até de uma idade acima podendo jogar numa categoria inferior. Mas já tivemos, inclusive aqui no palco do Estádio Municipal, a participação de jogos femininos. Tivemos o Benfica com a seleção brasileira, certa ocasião. E o nosso Esporte Clube Benfica, da Zona Norte, com esse comando Danilo Batista, certa ocasião, ele participou, alguns anos atrás, da primeira Copa do Brasil de futebol feminino organizada pela CBF. Como o Benfica participava ativamente das competições da Liga, ele foi indicado como representante de Minas na Copa do Brasil de futebol feminino. Ao longo dos 4 episódios do nosso programa, falamos de vários jogadores que iniciaram aqui em Juiz de Fora e alçaram voo. Nada como terminar com um atleta conhecido de todos, que passou por vários grandes times e que agora retornou à nossa cidade. Eu começo a jogar bola com 5 anos no Tupi, a escolinha lá do professor Binha, do professor Rogério, do professor Leonardo Condé, que hoje inclusive está no Vitória da Bahia. E na época só tinha para 8 anos, então eu com 5 tinha que jogar com os maiores. E fui sempre jogando no Tupi, joguei no Olímpico, futsal no Olímpico, joguei futsal no Bom Pastor. E foram clubes que me ajudaram muito na minha formação. Tive uma passagem curta no Tupinambás também. A escolinha do Tupi tinha ido para o Tupinambás. E logo depois, com 15 anos, eu tenho uma transferência para um clube de Curitiba, onde eu tenho a oportunidade de jogar o Paranaense. Lá eu me profissionalizo. Enfim, aí vem toda a história, Santos, São Paulo, Fluminense, Cruzeiro. Mas sou muito grato a Juiz de Fora. Juiz de Fora sempre me deu muito apoio, sempre me ajudou muito na minha formação como jogador. E agora eu voltei, retornei, trouxe uma escola de futebol que é a PSG Academy para Juiz de Fora, para ajudar muitos outros meninos também, que eu tenho certeza que tem esse sonho de se tornar jogador profissional, assim como eu me tornei. Né? Chegamos ao fim do Resgatando Juiz de Fora, sobre a história do futebol da nossa cidade. Eu espero que vocês tenham gostado, tanto quanto eu. E você pode assistir todos os episódios no nosso YouTube, @Câmara Municipal JF. Eu te espero para a próxima temporada, para a 5ª temporada do Resgatando Juiz de Fora, onde nós vamos resgatar mais memórias da nossa cidade e vamos tocar na memória afetiva de cada um de vocês. Então, até lá! Esportiva no Estádio Salles de Oliveira. O encontro entre as esquadras do Tupi e o Botafogo Futebol Clube.